Olá pessoas, aqui é a Marcela do Lavanda Tarô. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. A leitura de hoje é para você receber recados do coração dessa pessoa. É uma leitura coletiva, então você precisa adaptar as informações que você vai receber aqui à sua situação com essa pessoa, tá? Então algumas informações são para você, outras precisam ser adaptadas e outras podem não ser para o seu caso, tá? Nós temos duas opções, a primeira é a coruja e a segunda a orgonite vermelha, a pedra jaspe vermelha. Então você mentaliza a pessoa, escolhe sua opção, eu também vou me concentrar para pegar as informações para você. Vamos ao primeiro grupo, pessoal da coruja. Tirar os oráculos primeiro. Consulentes 1, recados do coração dessa pessoa para o consulente 1. Recados do coração dessa pessoa para o consulente 1. Descansando e rejuvenescendo. Aqui essa pessoa provavelmente está em silêncio, né? Não está te procurando. Ela está num momento, né? Parece que ela está num momento em que ela está observando por dentro, né? Está se voltando para ela. Somente recados do coração dessa pessoa. Para o consulente. Não pode ser aí uma resposta aí. Alguém pode ter perguntado, né? Porque que a pessoa não está procurando. Ela está no momento dela, está interiorizada. Não está no momento de diálogo, talvez. Ou se vocês tiveram algum embate, alguma coisa assim, ela não está no momento, de repente, de conversar sobre isso para resolver. A confiança pode estar tentando, né? Ela pode estar no momento em que ela está avaliando ela mesma ou os processos dela para retomar a autoestima dela, retomar o poder pessoal, retomar a autoconfiança, tá? Pode estar, alguma coisa pode ter abalado ela, ou nessa situação, ou na vida dela, pode ter deixado ela pouco confiante na capacidade dela de resolver coisas, ou na capacidade dela de próprio poder pessoal, né? Automerecimento. Consulente 1, recados do coração dessa pessoa. Para o consulente 1. Olha só. Nova visão, que é a carta do dependurado. Esse processo dela de estar num momento de se interiorizar, né? Esse descanso para rejuvenescimento. Não está sendo fácil, tá? A carta do enforcado já fala sobre isso, né? Fala que ela está num momento de sacrifício, ela pode estar passando por provações, ela pode estar passando por dificuldades. Isso de alguma forma está fazendo ela tentar ver as coisas de forma diferente,
tá? Talvez esteja conseguindo. E o ver de forma diferente tem a ver com o poder pessoal dela e a autoconfiança, tá? Se vocês brigaram por alguma questão de confiança, essa pessoa não confiava mais em você, alguma coisa do tipo, ela tá tentando digerir o que aconteceu, tá? Mas para ela digerir, ela precisa ficar um pouco afastada, precisa ficar em silêncio, tá? Talvez por isso ela não esteja falando nada, ou não esteja te procurando para resolver nada, tá? Porque para ela voltar a ter firmeza na situação, voltar a ter confiança na situação, ou confiança em você, seja lá o que for que tenha acontecido, ela precisa passar por um momento em que ela tem que processar as coisas, tá? Para que ela possa enxergar as coisas de forma diferente, tá? Ela vê essa possibilidade, mas talvez ela precise de mais tempo. Vou tirar mais um. A pessoa está passando por um momento difícil, tá? Não está sendo fácil para ela. Ela está precisando se afastar, ela não está pronta para dialogar, porque ela está processando coisas dentro dela que estão sendo difíceis de processar, mas estão fazendo bem para ela. Quer dizer, ela vai sair desse processo de interiorização rejuvenescida e melhor, mais confiante, né, com poder pessoal em dia. Então, se ela está abalada hoje, está sofrendo hoje, é um processo que ela está passando. Isso pode ser uma colheita de alguma coisa, pode ser uma colheita de alguma coisa em relação a você, ou na vida dela, isso de alguma forma atinge a interação de vocês, né? A gente não sabe. Vocês estão tendo problemas, essa pessoa não está bem com esses problemas. Ah, ela está super bem. Não, ela não está. Ela não está bem. Ela está querendo voltar a ficar bem. Está querendo voltar a ficar bem, tá? Mas ela pode estar passando por um momento difícil, quer dizer, é um processo. Para ela ficar bem de novo, ela está tendo que, de repente, confrontar sombras, né? Processar algumas coisas que aconteceram, até atitudes dela mesma, né? Decisões dela. Então, tudo isso ela está confrontando. E ela está fazendo isso de uma forma muito introspectiva e muito individual, tá? Então, eu não vejo, assim, essa pessoa numa posição de querer conversar com você. Não agora, tá? Mas ela tem muita coisa aqui para te contar. Eu acho que mais para frente, depois que ela sair dessa posição e que ela ganhar essa nova visão da situação, ela vai te procurar para uma conversa honesta. O As de Espadas, tá? Ela é uma pessoa que ela tá pensando muito sobre essa situação, tá? Então pode até ter alguma coisa na vida dela que está atingindo a situação de vocês. E ela está pensando muito como resolver isso. Muito, tá? Se você quer saber se essa pessoa pensa em você, se ela pensa em como resolver alguma coisa com você, se ela pensa em como adequar as coisas para que isso se acerte, muito, pensa bastante. Ela não está num pé de te comunicar agora. Começa com uma carta de isolamento, né? Aquela coisa do bater em retirada para ficar quieto, pensando naquilo, processando aquilo, né? Sem muito diálogo, mas termina com uma carta de diálogo. Termina com uma carta de uma conversa aberta, uma conversa transparente. Então aqui eu acho que você de alguma forma está esperando essa pessoa entrar em contato com você para vocês resolverem alguma coisa. É uma questão de tempo, porque finaliza com essa conversa, tá? Nessa conversa, depois que essa pessoa passar por todos os processos dela, que não estão sendo fáceis de passar, e que ela conseguisse desamarrar, né, do sofrimento que está sendo esse entendimento das coisas, ou entendimento dela mesma, ela começa a enxergar as coisas de forma diferente, porque ela sai desse processo renovada, rejuvenescida, confiante,
nela mesma ou confiante na situação de vocês. E aí eu vejo um diálogo honesto, tá? Eu não acho que seja um diálogo inicialmente amoroso, não vai ser. Então, se ela te procura, ela vai te procurar para querer conversar, botar pingos nos is, ela vai tentar ser o mais honesta possível e ela vem confiante para isso. Para algumas pessoas, ela vem confiante até de usar a inteligência dela para resolver algo com você, tá? Então, e ela pensa muito nisso. Ela pensa nisso de vez em quando. Não, ela tem pensado muito nisso. Ela está amarrada nesses pensamentos. Ela está amarrada nesse processo, tá? Então, já seguiu a vida e não pensa mais no consulente 1. Não é verdade. Pensa bastante, tá? Uma das coisas que ela gostaria mais de resolver na vida dela seria essa questão com você, que ela sente que é uma coisa que trava ela, então isso precisa ser resolvido, precisa ser conversado. E eu sinto que quando ela finalmente conseguir se desamarrar dos processos dela, que ela vai sair renovada de todo esse processo que ela está passando, de entendimento, de interiorização, ela te procura, tá? Com intenção de vitória, ou para resolver alguma coisa, ou para te ter de volta, e vai talvez voltar, não sei que tipo de pessoa ela era antes, mas vai voltar mais honesta, ela vai voltar mais transparente, ela vai voltar querendo conversar tudo que tem que ser conversado. Não é agora, tá? É mais pra frente. É no tempo dela? Na cabeça dela é no tempo dela. Quando ela estiver pronta, confiante, para ter essa conversa, ela vai ter essa conversa. Até porque eu não sei o que houve aqui. Então pode ser que ela realmente precise de uma dose extra de confiança para falar com você, né? Em que sentido? Se ela aprontou com você, se ela te traiu, se ela te expôs, se ela te magoou, né? Se você é uma pessoa que você tá com a verdade na mão, né? Você é uma pessoa que tá cheia de verdades para falar para ela, então ela tem que estar fortalecida, né? Eu sinto que ela está nesse processo de fortalecimento. Consulente 1, que é mais recados de coração dessa pessoa. Agora o consulente 1. No dia que essa pessoa te procurar para conversar, ela vai querer conversar para valer. Vai ter coisa para resolver, vai ter coisa para esclarecer. Ela mesma acha isso, tá? Que tem coisa para esclarecer aqui. Ela acha isso. A leitura é sobre ela, recado dela, tá? É como se ela estivesse dizendo para você, olha, nesse momento eu não estou me sentindo pronto ou pronta, fortalecido para conversar sobre nada. Mas no dia que eu já tiver passado pelos meus processos, eu vou te procurar para a gente ter uma conversa verdadeira, uma conversa aberta, uma conversa onde tudo vai ser falado, né? Aquela coisa, eu vou te falar a verdade, vou te falar realmente o que eu pensava, o que eu penso. Vai provavelmente dar abertura para você falar o que for, né? E nem sempre o que o outro tem para falar a pessoa quer ouvir. Então, se a pessoa não está fortalecida o suficiente para a conversa, talvez ela evite essa conversa. É o que eu acho que ela está fazendo agora, tá? 10 de espadas. Então, muito provavelmente uma conversa honesta a respeito de, né, ou uma traição, né, uma situação onde ela não foi bacana com você, por isso que ela precisa se fortalecer tanto, né? Ou uma traição, ou uma finalização que foi uma coisa assim, de uma quebra de expectativa absurda, né? Porque é uma finalização com muito sofrimento, tá? Então, é como se essa pessoa sentisse que vocês têm muita coisa para conversar, tem muita coisa para ser dita, mas não é o momento dela de conversar. Mas ela vai te procurar aqui, não tem nada que impeça isso. Impede de acontecer agora, porque ela está amarrada e está em descanso, tá? Então, não é o momento dela agora de fazer isso, tá certo? Mas isso vai acontecer. E aí também a questão é você querer, né? Você tá com paciência de ouvir,
se ainda te importa de alguma forma, né? Óbvio que é um recado da pessoa, você vai ouvir se você quiser. 9 de paus. Então, o que eu falei, é um processo que está sendo duro. Essa pessoa, ela está persistente, talvez, em se manter afastada. Ela está persistente em, de repente, estar fazendo um processo de cura, um processo de autofortalecimento para ter essa conversa com você, tá? Para muitas pessoas é o que eu falei. Por que é tão difícil ter essa conversa com você? Pelo mal-estar que ficou, pela decepção que ficou, tá? Ou pela atitude desleal que teve. Então, para essa pessoa voltar para ter vitória com você, ela tem que te apresentar algo novo, a nova visão. Ela tem que te apresentar algo diferente. Por isso que ela precisa se rejuvenescer, tá? De alguma forma tem um processo de cura acontecendo, né? Que não está sendo fácil para essa pessoa, tá? Mas ela acredita que no final vai ser resolvido. Ela está persistindo nisso. Persistindo na confiança. Então, ela está tentando ganhar confiança, de repente, para ter essa conversa ou fazer essa procura para tentar resolver as coisas com você. Para algumas pessoas, sim, essa pessoa vem na tentativa de resolver e te ter de volta. Né? Só que aí ela tem que estar muito confiante realmente, né? Porque depois do mal-estar que aconteceu, ela tem que estar muito confiante para ter vitória com você. Então aqui, ó, 9 de ouros, a carta da realização pessoal. Uma das coisas que pode ter deixado a situação de vocês um pouco abalada pode ter sido, de repente, um jeito errado dessa pessoa de usar o poder pessoal para cima de você, tá? Então, nesse momento, se ela está colhendo alguma coisa a respeito da situação de vocês, quer dizer, se ela foi injusta com você e agora ela está colhendo o que ela plantou, talvez ela esteja tendo o entendimento de que poder pessoal não é atropelar o outro, né? Então, aqui, de alguma forma, ela pode ter botado dinheiro na frente, ela pode ter botado trabalho na frente, a realização pessoal dela, tá? E individual, porque é uma carta 9. Então, eu em primeiro lugar, primeiro meu dinheiro, primeiro meu trabalho, né? Primeiro os meus bens materiais. Então, ela podia ser esse tipo de pessoa, né? Uma pessoa com excesso de autopriorização. E, às vezes, quando você se prioriza demais, então a insistência em ficar olhando só para si mesmo e para os próprios processos, pode ter feito com que essa pessoa hoje esteja colhendo um processo de crescimento e cura difícil que a espiritualidade, a mentoria dela está passando para ela, tá? Então, ela tem que aprender a ter poder pessoal para ter autoconfiança, que é uma coisa muito bacana, sem passar por cima do outro. 10 de espadas, né? Então, sem fazer o outro sofrer, sem atingir, sem apunhalar pelas costas, sem trair, né? Sem mentir, que saiu as espadas, pode vir o contrário. Então, a pessoa pode ter escondido coisa, pode ter mentido para você. Então, talvez nessa conversa ela tenha coisas para te contar, ela tenha coisas para esclarecer para você, que talvez você já até tenha descoberto, né, através dos oráculos, ou você já descobriu de outras formas, mas essa pessoa talvez não saiba que você já sabe, né? Então, algumas deslealdades ou coisas ocultas que, de repente, ela quer te esclarecer por causa dessas duas cartas que se cruzam, tá? Mas ela nitidamente acha que precisa estar mais confiante para te procurar. Ela está convencida disso. Então, ela está em processo. Me parece que o processo de crescimento dessa pessoa, para que ela chegue a te procurar de novo, tem a ver com o domínio do ego dela, tá? Ela tá colhendo alguma coisa nesse sentido. Alguma aprovação para que ela aprenda a ser um pouquinho mais humilde. Tomara que ela aprenda, né? É muito bom a gente ter poder pessoal, né? E ser autoconfiante, mas não é pra gente passar por cima do outro por causa disso, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Rei de Copas, essa pessoa que eu falei, essa pessoa no dia que ela te procurar, tá?
ela vai querer ter uma conversa transparente, honesta com você, de cara ela vai te procurar talvez de uma forma assim não muito amorosa, muito objetiva. Cuidado para não ficar chateado com isso, tá? Mas o que ela esconde é que ela gosta muito de você. Essa pessoa não te esqueceu se ela saiu da sua vida. Ela não te esqueceu, mas eu acho que de alguma forma ela se priorizou, ao invés de priorizar o que ela estava sentindo. Então ela optou por guardar os sentimentos dela, ao invés de investir nos sentimentos, tá? Então ela foi investir nela mesma, tá? Não sei com que nível de egoísmo ela fez isso, mas ela pode ter feito dessa forma. Então, uma das verdades que ela vai te falar nessa conversa é que ela gosta muito de você, a Rei de Copas. Então, talvez você tenha tido uma passagem dessa pessoa na sua vida, ela não foi totalmente honesta com você, tá? Ela escondeu coisas de você, talvez você tenha essa sensação e por isso a coisa foi muito ruim. E além de fatos, ela escondeu sentimentos. Ela escondeu de você o tanto que ela gostava de você. Talvez ela nunca tenha falado, ou toda vez que ela escorregava e falava, ela meio que dava uma, né? Tinha uma ação que de repente desmentia o sentimento dela e você sentia ela difícil de ser acessada no sentimental. Mas o sentimento que essa pessoa tem por você é muito profundo. Essa pessoa nesse momento está passando por um processo dela mesma, tá? Em que ela está avaliando por que ela é uma pessoa de difícil abertura, como que ela pode fazer para ser uma pessoa com afetivo mais liberado, para viver o amor que ela gostaria de viver. Tudo isso é um processo, tá? É uma pessoa que talvez não fale tanto dos sentimentos, mas ela é muito sensível, tá? Mesmo não demonstrando. Então tem algo realmente que está no emocional dela, que está sendo uma colheita nesse momento. E ela está precisando ficar mais na dela, mais em silêncio, processando esses sentimentos para se fortalecer de alguma forma, tá? Então talvez ela esteja aprendendo a quebrar esses padrões de dificuldade de abertura afetiva, de excesso de poder pessoal para cima do outro, tá? E essa dureza, de repente, esse excesso de ego que ela pode apresentar na relação, vai ser uma das coisas que ela vai falar para você. Quer dizer, quando o processo dela estiver finalizado, ela vai te procurar e ela vai te falar muita coisa do que ela sente. Muita coisa do que ela sentir, muita coisa do que ela está sentindo nesse momento, tá? Ela só precisa arranjar uma outra forma de fazer isso, né? Porque era uma pessoa mais fechada, mais quieta nos seus sentimentos, ela está tentando ser diferente. Então, quando ela te procurar, ela vai tentar te apresentar algo diferente. Essa pessoa não te esqueceu, essa pessoa gosta de você e para muitas pessoas ela vem te procurar de novo, a intenção dela, com a intenção de melhorar a imagem que ela deixou para você. Então, ela deixou uma imagem de que ela é uma pessoa que te magoou, uma pessoa ou que não foi legal com você, né? Ou que te traiu, não sei, depende do que aconteceu aqui, né? Mas que te deixou mal, quer dizer, uma pessoa que te deixou mal. Ela vem com a intenção de tentar mudar essa imagem, tá? Porque ela vem diferente do que ela era antes. Ela vem realmente diferente. Agora, se você vai querer, se você vai aceitar, aí é um processo seu, da sua cura em relação a essa pessoa, tá? Esse processo de cura e aprendizado que essa pessoa está tendo está sendo muito dolorido. Não está sendo fácil para ela, tá? Mas ela sai dessa situação melhorada. Melhor do que ela era antes, tá? Enxergando as coisas de forma diferente, se enxergando de forma diferente, enxergando o poder pessoal de forma diferente. Então, quando ela te procurar, ela vai te procurar para te passar tudo isso, todas essas verdades dela, tá? E ela sabe que ela tem um caminho duro aqui, que ela tem que estar fortalecida e confiante para fazer essa procura. Por quê? Porque ela sabe que ela foi alguém que te desapontou. Então, ela tem que vir para mudar a imagem dela. Ela deixou
né, uma imagem dela para você que provavelmente foi negativa e ela vem para tentar mudar isso, tá? Consulentes 1, complementa. Tirar aqui umas falas dessa pessoa. Quero falar tudo o que sinto, mas tenho medo de você não entender. Isso é parte do processo dessa pessoa. Uma pessoa com muita dificuldade de falar o que sente, tá? Ela sente bastante, tem dificuldade de externalizar. Eu acho que é isso que ela está trabalhando, tá? É isso que de alguma forma ela está trabalhando nela. Mais abertura afetiva. Só espero que não demore uma vida inteira, porque talvez quando ela te procurar, de repente você nem vai querer mais, né? Uma só. Aí vai ter que ficar para a próxima vida. Chegou a hora de lhe falar a verdade. Tem que botar por cima porque não tem espaço. As de espadas, tá? Essa pessoa tem coisas para te dizer, tá? Ela tá se processando e se fortalecendo para poder falar o que ela precisa falar, tá? Tem coisas que ela vai falar de antes, que ela não teve abertura para falar, percepções atuais de quando ela te procurar. Aqui tem uma vontade de falar, as espadas. Essa pessoa intenciona te procurar para conversar, tá? Quando isso acontecer, ela sabe do caminho difícil que vai ser de conseguir essa conversa, tá? Porque ela sabe que de alguma forma ficou um mal-estar aqui, mas ela vem pronta para conversar, confiante. E eu não vejo essa pessoa, a carta da persistência, eu não vejo essa pessoa desistindo dessa conversa com facilidade, tá? Você vai falar, eu não quero, a gente não tem mais nada para conversar. Essa pessoa vai persistir, tá? Eu não acho que ela vai desistir fácil, não. Não é tão fácil para mim expor os meus sentimentos. É isso que ela está trabalhando. E é isso que eu acho que é uma coisa que você tem que considerar. Sai o rei de copas, né? Se essa pessoa chegar para você e falar para você que ela tem uma conversa honesta para ter com você, eu acho que você deveria considerar ouvir. Porque vai ser assim, essa pessoa te falar tudo que ela sente é de uma dificuldade tremenda, tá? Para essa pessoa ter a capacidade de expor tudo que ela sente numa conversa para você, aquilo está sendo assim um processo de muita dificuldade para ela. Então, talvez você devolver, talvez essa conversa seja uma cura para essa situação. Mesmo você não querendo mais, talvez tenha coisas que precisam ser conversadas nesse bate-papo que são curas para vocês dois ou para vocês duas. Então, acho que de repente você deveria considerar. Aqui tem uma necessidade grande de falar, tá? Expor os sentimentos. Eu acho que ela vem para falar tudo que ela sente, tá? Não é agora, mas quando acontecer, eu acho que você vai ficar de boca aberta, tá bom? Vamos para a próxima leitura. Vamos para o 2. Deixa eu tirar daqui o baralho para não atrapalhar. Pessoal do 2, orgonite de jaspe vermelho. Deixa eu ver o que eu tirei primeiro aqui. Foi o Energy. Consulente 2. Recados do coração dessa pessoa. Consulente 2. Recados do coração dessa pessoa. Para o consulente 2. A jornada. Recados do coração dessa pessoa para o consulente 2.
recados do coração dessa pessoa. O consoante dos... A magia, a mágica, a jornada mágica. Recados do coração dessa pessoa. Para o consoante 2. O rebelde. Tava demorando, né? A carta do imperador. Ai, gente. Tempo passa, o tempo voa e os imperadores estão aí, não tem jeito. Consulente 2. Recados. Coração dessa pessoa para o consulente 2. Essa pessoa teve assim, tá tendo, ela assim, como num passe de mágica, né? Ela teve um processo de entendimento aí de alguma coisa, principalmente do temperamento dela e da pessoa que ela é, Rainha de Paus. E um entendimento de que é apaixonada por você. Embaixo está escrito determinação. Tá? Essa pessoa levou um longo tempo, né? A carta da jornada, né? Para que ela entendesse, né? E hoje, eu não sei há quanto tempo assim que você tá com essa pessoa, que essa pessoa já saiu da sua vida, é como se num passe de mágica, essa pessoa que é uma pessoa difícil pra caramba, né? De interagir, de se relacionar, porque é uma pessoa que tem um temperamento difícil, né? Ela acha que você tem um temperamento difícil também, a Rainha de Paus, tá? Mas ela ganha de você, disparado. Você dessa situação, você é fichinha, tá? Então, assim, ela é uma pessoa que tem muita dificuldade de se enxergar errada, ela tem dificuldade de pedir desculpa, de voltar atrás, né? Porque ela é uma pessoa de conduta muito dominante nas relações, né? Então, uma pessoa que tem uma tendência, por exemplo, a ter muito sucesso, a ter cargo de chefia, né? A gerenciar coisas, né? Ela gosta de ter o domínio das coisas, tá? O imperador. Mas essa pessoa pode ter demorado muito, tá? A carta da jornada. Mas, assim, de repente, eu acho que ela teve um entendimento, como que num passe de mágica, né? Como se fosse assim, meu Deus, alguma coisa aconteceu para que eu tivesse essa percepção de que, primeiro, ela devia ter sido mais determinada a estar com você. Aqui eu acho que vocês estão afastados, tá? Eu acho que depois de um longo processo, essa pessoa finaliza esse processo, tá? Eu acho que esse processo está finalizado. Com ela tendo o entendimento de que ela é completamente apaixonada por você. Então, ficou com 1 milhão de pessoas, rodou e caiu em você. Né? No final, é de você que ela gosta, é você que ferve o sangue dela, é você que ela admira, né? O magnetismo da Rainha de Paus. Então, assim, ela admira a tua força, ela admira teu poder pessoal. E eu acho que vocês podiam ter... Ela te diria que vocês talvez tivessem muitos embates, né? Ou passaram a ter muitos embates quando você assume uma postura de Rainha de Paus, porque você também tem os seus processos, né? Você tem os seus corres, você tem temperamento difícil também, você também corre atrás das coisas que você quer, você também não tem paciência para enrolação, né? Então, de alguma forma, os temperamentos de vocês podem ter dado faísca, mas isso não impede dessa pessoa te admirar absurdamente quanto pessoa e de ser muito apaixonada por você. Então, se ela está te observando,
né? Eu sinto que ela pode ter tentado fugir de você, tá? Ou finalizando essa situação, ou te tratando de um jeito que você não merecia, né? Não levando as coisas a sério, colocando muita casualidade na situação, aí de repente você se encheu, né? Então, assim, eu acho que ela quis ir embora, tá? Essa pessoa aqui tá de malinha, tá com a malinha, né? Carregando a malinha para ir embora, escolhendo outros caminhos. É a sensação que eu tenho. Essa pessoa tentou fugir de você, porque de alguma forma você era um desafio, você era muito desafiador ou desafiadora para essa pessoa, tá? Então, ela ou não sabia lidar com você, ou não te entendia muito bem, ou ela queria te dominar e você não permitiu. E ela sente que você não entrou na vida dela à toa, tá? Eu acho que é uma pessoa que de repente não entende muito do que é o espiritual, né? Aquela coisa da mágica, né? Você magicamente apareceu na vida dela. Como se fosse uma coisa de destino mesmo. Eu acho que o Consulente 2 é o meu destino, né? Eu acho que não apareceu na minha vida toda, de repente você apareceu na vida dessa pessoa para ensinar ela um monte de coisa, botar ela no lugar dela, tá? Porque você é uma pessoa determinada. A própria carta fala isso. Então, eu decidi nunca mais procurar essa pessoa. Você decidiu, manteve. E isso está dando uma lição a essa pessoa. Então, você desistir dela, você ir embora, você não querer mais, você não falar mais com ela, você não procurar mais por ela, tá dando uma lição nessa pessoa, tá? Eu acho que ela ganha essa lição finalizando essa situação de uma forma de estar te admirando muito. Ela te admira e parece que quanto mais ela foge de você, mais ela fica apaixonada. Ela acha, inclusive, até que você tem um magnetismo, que é uma coisa assim que não é muito natural, né? Uma coisa meio mágica, né? Como se você enfeitiçasse ela. Para algumas pessoas, ela acha que você enfeitiçou, que você fez algum trabalhinho, alguma coisa assim, né? Então, depende da cabeça da pessoa. Ai, será que, né? Sei lá, ferveu meu nome lá com açúcar, com melaço, sei lá, né? Para algumas pessoas, ela pode estar pensando isso. Não é a maioria, claro. Mas que você tem algo mágico em você. Você tem uma coisa em você, tá? Que é magnética para essa pessoa, por mais que ela tente fugir. Eu acho que ela já tentou fugir de todas as formas, né? Foi resistente a você, te abandonou, foi viver outras relações, para no final de todo esse processo, ela entender que ela é apaixonada por você. E que talvez para alguns casos, né, porque não é todo mundo que está afastado, para alguns casos, ela tem o entendimento de que ela deveria ter insistido mais em você. Então, se a situação era desafiadora, se vocês tinham seus desentendimentos ou suas guerrinhas de personalidade, que ela devia ter sido mais determinada. Porque me parece que ela tem um entendimento de que você estava mais determinado ou determinada a fazer isso dar certo do que ela. A determinação está em você. Então, ela enxerga isso. Talvez ela queira te dizer que quando vocês estavam interagindo, ela sabe que você se dedicou mais a tentar fazer isso dar certo. Ela não se dedicou tanto, ela não viu a mágica. Então, assim, ela não viu na época a coisa especial, no nível de especialidade que era, né? Eu acho que ela achou que podia esquecer com facilidade, que ela ia embora com facilidade, que ela ia seguir outros caminhos de boa, ia pegar a malinha dela e ir embora. Mas que hoje ela tem o entendimento de que você é realmente especial. Mesmo com vocês tendo os embates de vocês, mesmo com você querendo estar com essa pessoa e de repente essa pessoa resistindo a isso, tá? Eu acho que ela resistiu por causa da carta da jornada, né? Então, ela não
não quis parar ali, ela não enxergou aquilo como a coisa mais especial que podia ter acontecido, né? O destino me mandou o consulente 2 e tal. Hoje ela enxerga isso, de como você é mágico, né? Então, como pode, depois de tanto tempo, depois de eu ter tentado de todas as formas, eu ainda ser apaixonado pelo consulente 2? Eu não sei de onde que isso vem, não sei se essa pessoa te viu, se ela viu foto sua, né? Se ela te encontrou em algum lugar, mas se ela te viu, o coração dela disparou. E ela gostaria que você soubesse que ela tem um entendimento, né, de que ela realmente não conseguiu, né, deletar você de dentro dela e que ela enxerga que você foi uma pessoa mais dedicada a tentar fazer isso dar certo. Assim, você fez o seu possível, você fez mais por tentar encaixar as coisas do que essa pessoa. Ela foi muito difícil, ela foi mais difícil nessa situação do que você. E ela sabe disso, ela gostaria que você soubesse disso, tá? E me parece que hoje ela tem esse entendimento. E ela pensa que ela deveria ter sido diferente, ela deveria ter sido mais dedicada, talvez tão determinada a fazer as coisas darem certo como você foi, tá? Ao invés de fugir. Sabe aquela pessoa egóica que toda vez que a situação tem um problema, ela termina? Sabe? Porque você não está fazendo como ela quer, você não está obedecendo o que ela está solicitando. Então, toda vez que a relação apresenta um problema, ela termina. É esse tipo de pessoa aqui. Né? Ela sempre acha que ela tem vários caminhos. Você está vendo aqui os caminhos? Ela sempre acha, né? Uma pessoa que tem dificuldade de enxergar aquele brilho nas situações que ela está vivendo. Ela sempre acha que, não, isso aqui se não está dando certo, eu vou descartar que lá na frente tem coisa melhor. Uma pessoa que tem uma tendência a seguir outros caminhos, mas me parece que ela já caiu na real em relação a você. Tipo, o que tinha com você era mágico. Né? Então, isso foi há 10 anos atrás. Em 10 anos, ela viveu várias experiências que não trouxeram o brilho que você trouxe, tá? O que não significa que ela vai querer voltar, o que não significa, né? A gente tem que tirar as cartas aqui. Significa que é uma percepção dela, tá? De que ela poderia ter investido mais e que você investiu muito mais do que ela nessa situação. Vamos ver o que sai embaixo. Até porque para o imperador é muito difícil admitir tudo isso, né? Consulente, 2 recados do coração dessa pessoa. Aqui é a insatisfação dela. Já ficou com 1000 pessoas. Gente, ficou com 1000 pessoas, mas você é a taça que ela não tem. Cruza com você. Tá? Eu vou ficar só me repetindo. Essa pessoa teve outras experiências, outras possibilidades. Teve. Encontrou outras pessoas. De repente, pessoas até bacanas e tal. Mas a completude é com você. Ela sente falta de estar com você. Tá? Isso está sendo um processo para ela. Talvez algo que ela esteja entendendo. Não significa que ela vá te procurar para te dizer, tá? Vamos torcer para ser alguma carta aqui que indique isso. Cinco de espadas. Essa pessoa está achando que te perdeu. Ela tá achando que... Então, sai embaixo da mágica, né? Então, tipo, eu não enxerguei a magia disso tudo antes, agora eu perdi. Essa pessoa tá até com uma sensação de que... Sabe quando a coisa se perdeu? Eu perdi a oportunidade. E ela não tá satisfeita com a sensação de que perdeu uma grande oportunidade, mas eu também não vejo ela se movimentando. Para alguns casos, ela tá seguindo a jornada dela. Eu fiz uma escolha errada, eu entendo isso, eu assumo a minha escolha errada e é isso aí. Vou
ser apaixonado pelo consulente 2 o resto da vida e não vou falar nada a respeito. Para algumas pessoas é isso que vai acontecer, por causa do temperamento dessa pessoa, tá? Então, para alguns casos, o que dificulta também dela te procurar não é só o temperamento e o ego dela, que é uma coisa inflada demais. É o fato de que ela não foi legal com você. É uma carta que fala das vitórias que não foram bacanas. Quer dizer, o cara que não sabe vencer, que humilha quem perdeu, né? Então, de repente, ele teve uma atitude com você que foi humilhante, foi uma atitude que você não merecia receber, ou na hora de interagir, ou na hora de finalizar, ou na hora de se afastar, não sei. Isso também pode dificultar muito dessa pessoa enxergar um caminho para te procurar. Porque como é uma pessoa muito egóica, ela também não quer te procurar para você humilhar, para você falar, quer saber, agora você está me procurando? Né? Porque talvez você tenha muita coisa para falar para essa pessoa, né? Ah, eu quero procurar, eu quero resolver, mas eu também não quero ser esculachado, né? Então, não é uma pessoa humilde. Então, ela talvez tenha uma dificuldade de fazer essa procura que vai além do temperamento dela, que pode ter sido a forma que ela agiu com você, tá? Que pode tornar as coisas muito mais graves, né? Eu sou apaixonada pelo consulente 2, mas eu vou procurar para quê? Para ser esculhambado? Isso aí também não quero, não. É mais ou menos assim que essa pessoa pensa. É capaz de ficar a vida toda sem admitir o que sente? É capaz. É capaz de ser apaixonado por você a vida toda e não falar. E não resolver. Tá? 3 copas. Então, essa pessoa, ela tem uma identificação, por isso que sai a mágica, né? A coisa do brilho. Me lembra muito aquelas as coisinhas dos brilhos de Disney, coisas de princesa, né? Aquela coisa da felicidade de estar junto, a carta da celebração, né? Então, ela teve várias experiências, ela teve com várias pessoas, mas o brilho, a felicidade de estar junto, era com você e continua sendo, tá? Então, essa pessoa ainda é apaixonada por você, ainda é. Não sei quanto tempo que isso passou, não sei quantas pessoas estiveram na vida dessa pessoa. Essa pessoa se casou, ela tem um compromisso com alguém, ela continua apaixonada por você. Tá? Continua. Por quê? Porque com você era uma celebração. Estar junto de você era feliz, era diferente, era bom. Né? Com as outras pessoas não é ruim, mas com você era mágico. Tinha algo diferente, tá? Então, talvez para algumas pessoas, essa pessoa cometeu erros com você importantes, tá? 3 de copas, a inserção de uma terceira energia. Ou essa pessoa, perdão, tinha um compromisso com você e inseriu terceiras energias nessa situação, ou você era a terceira energia da situação dessa pessoa com alguém, ou seja, vocês eram um triângulo e essa pessoa queria que você fosse um triângulo o resto da vida, por causa da paixão que ela tinha por você. Então, talvez ela quisesse impor a vontade dela para você dessa forma, talvez você não tenha aceitado, ou aquilo desandou, né? E ela tem uma sensação de que, de repente, essa coisa das 3 energias não foi legal com você. Foi humilhante, foi desagradável, tá? Não foi uma situação bacana. E que, de alguma forma, ela tem uma sensação de que hoje ela é menos feliz do que ela era quando estava com você por perto, tá? Então, tem uma queda de felicidade, uma queda de celebração e energia. Vamos ver a última carta, uma só.
E aí é muito interessante, né? Porque começa com a carta da jornada e finaliza em você. Quer dizer, adiantou andar pra caramba? Andou, parou em vários lugares, seguiu vários caminhos, de repente beijou várias bocas para no final entender que você é a pessoa que mexe. Você é a pessoa que tem a magia, né? Então, é bem a cara do imperador mesmo, tá? E o mais interessante, eu continuo repetindo, eu não vejo essa pessoa tendo abertura ou se permitindo falar isso para você. A carta da lua, tá? Essa pessoa sofre calada, ela tem um sentimento de tristeza, foi o que eu falei, a perda da celebração. Ela era mais feliz quando ela estava com você por perto, tá? Ela tem um sentimento assim de perda, ela tem um sentimento de tristeza quando ela pensa em você. Ela gosta de você, ela é apaixonada por você na sombra, no escuro. Quer dizer, ela não quer que você saiba que ela é apaixonada por você ainda. Coitada, já contei tudo. Sinto muito pra ela, tá? Então, ela gostaria, né? Ela tem um processo de fugir daquilo que ela sente. Então, assim, o fato dela não te procurar ou dela se distanciar com você é uma forma que ela tem de continuar escondendo o que ela sente. E o que ela sente? Ela sente tristeza por você não estar por perto. Ela sente que você é especial, tá? Que as outras opções que ela tem não deixam ela agradada. E ela se sente apaixonada por você, rainha de paus. É isso que ela esconde. Quer dizer, finaliza com uma carta de coisas ocultas, tá? Então, eu persisto em dizer para você, essa pessoa é capaz de ocultar a paixão que ela tem por você pelo resto da vida, porque essa é a intenção dela. Toda vez que ela sente o sangue dela ferver por você, ela foge. A carta da jornada. Essa pessoa está numa jornada incessante de fugir da paixão que ela tem por você. Ela está feliz com isso? Não, mas ela também não está num processo de entendimento de que ela tem que falar isso para você. Entendeu? Que ela tem que clarificar isso, ao invés de ocultar. Tá? É uma pessoa de temperamento difícil, não sei mais o que dizer. É difícil. E ela tem uma sensação de que, assim, eu acho que perdi, né? Porque se depender de eu mostrar primeiro para o consulente 2 que eu sou apaixonado, essa história vai acabar. Não passe de mágica, porque eu prefiro fugir. Porque o meu temperamento não permite. Você sabe que essa pessoa é difícil. Não estou falando nada que você não saiba. Consulente 2. Clarifica. Acho que na outra eu tirei 3 cartas. Vou tirar 3 aqui também. Essa pessoa é menos feliz, tá? Menos feliz sem você. Você é a pessoa com quem ela gostaria de estar. Mas ela esconde isso. Finaliza com ela escondendo. Para algumas pessoas, se você encontra essa pessoa em alguns lugares, ela te evita. Porque talvez ela ache que se vocês ficarem perto, ela não vai aguentar. Ela vai acabar cedendo, ela vai acabar expondo o que ela sente. Né? E aí ela é estrategista, né? Ah, não, eu não posso ser a pessoa que mostra primeiro, né? Uma pessoa muito egóica. A pessoa que quer ser procurada, quer ser paparicada. Ela não quer ser a pessoa que faz isso pelo outro. Eu acho que eu já cortei, mas eu não me lembro. Que eu tô aqui tentando ver alguma coisa mais aqui para falar, mas eu acho que eu já falei tudo. Ficou. Será que algum dia você voltará a me amar? Muitas dúvidas. Essa pessoa, ela tem um processo de tristeza em relação a você, né? Porque tem muita coisa que está obscura, né? Inclusive das dúvidas dela, dos sentimentos dela,
né? É muito complicado. E isso gera nela um processo de tristeza que só endurece ela mais. Uma insatisfação, né? Uma pessoa insatisfeita com a vida afetiva. Me sinto tão feliz quando estou perto de você. Tá, isso aí já sabemos, né? Então, tá longe de você, não tá com você, não é a mesma coisa, não tá satisfeita. Mas você percebe a postura do personagem, né? Aquela coisa mal criada de braço cruzado. Ah, eu quero o consulente 2, mas também não quero ter que ir atrás. Né? Tem uma coisa mal criada, né? De braço cruzado. Ah, eu quero, mas eu não queria querer. É isso. Essa pessoa foge do que ela sente por você. Eu não sei o que houve aqui, tá? Eu não sei se houve alguma coisa, perdão, ou simplesmente essa pessoa enxerga você como alguém muito desafiador para ela. Porque você sai como uma rainha de paus, assim, você tem seus próprios pensamentos, você corre atrás das coisas que você quer, né? Com você não tem tempo ruim, você não fica perdendo seu tempo, né? Bajulando, você pode até ter bajulado um pouco essa pessoa, mas também você se cansou. No dia que você se cansou, né? Então, acho que de alguma forma, até o seu jeito de ser é meio desafiador para essa pessoa. Talvez por isso ela fuja de você, né? Então, pode ser que não tenha acontecido nada específico. Simplesmente, ela não está preparada para ter uma pessoa forte do lado dela. Porque ela é muito egóica. Ela pode, de repente, assumir uma postura muito competitiva na interação. Ai, coisa chata, né? Aí, realmente, não tem como dar certo. Tento fugir do sentimento que tenho por você. A jornada, tá? Essa pessoa, ela é capaz, sim, de fugir do que sente por você o resto da vida e ser infeliz o resto da vida. Ela é, tá? Ah, mas sente agora? Sente. Essa pessoa apaixonada por você, tá? E ela tem uma sensação, inclusive, repito, de que ela foi fraca diante das tuas qualidades, porque você tentou mais do que ela. Que isso desse certo, que as coisas se encaixassem. Entendeu? Então, isso meio que abala o poder pessoal dela. Também não é algo confortável para ela, tá? Hoje, essa pessoa é menos feliz do que ela era quando estava com você. Ela sabe disso. E ela tem uma sensação de que, se depender da humildade dela, quanto pessoa, para que isso se resolva ou que vocês fiquem juntos de novo, isso vai acabar. Isso vai se perder. Tá? Porque ela foge da ideia de ser a pessoa que procura, ela foge da ideia de admitir que ela ama, ela foge da ideia, entendeu? Ela prefere fazer a rota de fuga do que fazer a rota da procura para resolver. Eu não vejo essa pessoa intencionada a te procurar para conversar sobre isso, não vejo. Ah, ela é capaz de ser infeliz o resto da vida? É. Lamentavelmente, insatisfeita com as coisas que ela vai... Bom, pessoal, peço desculpas aí pela finalização. Ainda bem que eu já tinha acabado a leitura. Acabou o espaço aqui no cartão e a leitura caiu. Mas o que eu estava terminando de falar na finalização da leitura, que sim, essa pessoa é capaz de ser infeliz, né? Ser insatisfeita com as situações que ela vive. E ainda assim não admitir a paixão que tem por você, né? A coisa magnética e diferente que ela sente por você, tá bom? Então essas foram as leituras de hoje, espero ter colaborado com vocês de alguma forma. Um grande beijo e até a próxima.